Glória a Deus, vamos começar? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Senhor, bênção, né? Vou puxar a chave, vamos ficar de pé para a gente orar e apresentar a Deus este momento. Aleluia. Quem precisa de oração, vem minha casa. Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos ocasionado, Pai, de nos trazer até aqui, Senhor. O Senhor tem nos possibilitado, Pai, tal graça. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor é misericordioso e tem nos proporcionado esta dádiva, este tempo, este dia, estas bênçãos, Senhor. Meu Deus, e assim, Pai amado, nós te pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, dai-nos, Senhor amado, sabedoria, capacita, meu Deus, a cada um, abençoa os teus filhos, Pai, tira todo embaraço da mente, tira toda a mente cauterizada, tira, Pai amado, todo apego àquilo, Senhor, que de repente não seja do Teu agrado, meu Deus, e abre o coração e prepara-os para receber da Tua palavra, para que possamos, Senhor, sair daqui não apenas sabendo, mas sendo edificado pela Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, e o nosso objetivo é agradar a Deus e praticar a Tua vontade. Meu Deus, assim nós queremos, Pai amado, te apresentar este momento, esta aula, esse estudo, e assim, Pai, nós te pedimos com muita fé e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, todos já receberam o material Profetas Maiores? Tá, amém? Né? Deixa aqui. Vamos ver aqui se dá certo. Cortando a cabeça. Pegou agora? É porque aqui, né? Eu não gosto de deixar muito longe, porque senão não dá pra ler o quadro. Senhor. Tá com material, tá? Glória a Deus, que bênção. Então, meus amados, nesse momento, eu quero fazer uma breve introdução. Pegar aqui. Fazer uma breve introdução a respeito dos profetas, né? Os profetas. No nosso material tem até aqui um gráfico pequenininho. Pronto. Quando tinha um problema familiar muito grave, chamar a atenção, mas ele fizeram favor, que fosse indicado no ministério. Esses profetas, eles antigamente, no caso que você falou na semana passada, que o profeta tinha que ser preparado para poder ter o significado do profeta no tempo, né? Vamos para nós outros. Hoje nós vamos pegar uma situação, nós vamos pedir uma lei na rua, casamento. Quando o Senhor falou, eu me senti mal. Oi. Não, é porque, mas lembre-se que... Não, eu sei. É porque nós estamos estudando um período onde era a lei. Era a lei que prevalecia. A lei de quem? O Código de Hammurabi? A lei de Italião? Não, a lei de Deus. A lei divina. Porém, essa lei, ela era ajustada e adaptada à cultura judaica, à cultura hebraica, aos sacrifícios, à abnegação de inúmeras coisas. E quanto mais ainda para o profeta. Entendeu? Então assim... Tinha, sempre teve. Eu não sei como é a sua não, mas sempre teve. Sempre teve. Rapaz, só na família de Davi a gente já vê um bocado de coisa, né? Família de Davi ali, misericórdia. Tinha muita coisa. Ora! Rapaz. Pensa, Pai do Senhor. Vocês estão bem?
Glória a Deus. Tá tranquilo, não é de fato. Exato. Não, mas se preocupe não. Naquela época, o profeta ele era o responsável por levar a palavra de Deus, né? Aí, nessa responsabilidade dele, era a responsabilidade direta, e pelo seu ministério profético, ele precisava se abnegar, negar a si mesmo, renunciar inúmeras coisas, inclusive alguns deles até casamento, entendeu? Tinha que realmente vida exclusiva. Então assim, é um chamado específico, não se aplica no geral, né? Isso no campo ministerial, tá? A gente precisa separar na cabeça o chamado específico. A pessoa é chamada, mas tem a vocação específica para determinada coisa. Quando ela é chamada e tem uma vocação específica para determinada coisa, aquela coisa é o seu ministério. Entendeu? Então, o seu ministério ela precisa exercer com excelência. A partir dali, ela fica na responsabilidade, é ela. Né? No caso, na época, o profeta tinha essa responsabilidade. Não só com ele, e não somente na casa dele, mas de toda a nação. E aí nós até vimos na aula passada que tem os profetas que o seu ministério era no Reino do Norte, e outros profetas, o seu ministério era no Reino do Sul. Né? E outros profetas, o seu ministério era nos dois. Entende? Então assim, cada um no seu ofício. Né? Então assim, não traga assim para uma aplicação real para a sua vida hoje. O senhor precisa só orar a Deus, pedir a Deus discernimento e dizer: Senhor, eu quero executar o meu papel, o meu ofício na tua obra. Né? Individual. Agora, se na sua casa nós temos o ofício hoje, na nova aliança, no período em que o Espírito Santo está permeando no meio de nós vamos ver sobre isso lá na frente. Pneumatologia vai ver essas questões, né? Nas cartas paulinas nós vamos ver, as cartas pastorais nós vamos ver, tudo isso aí nós vamos ver que hoje já é outra dinâmica, certo? Não deixe na sua mente ficar misturado o período, a época da aliança, da velha aliança, né, com a nova aliança. Separe. Nós ainda estamos no profeta maior, né? Vamos chegar lá, vamos devagarzinho, tá bom? Mas assim, peça a Deus o discernimento, que é muito bom. Eu tenho como o dom maior, assim, particularmente, né? Claro, isso aqui eu não estou pregando isso não, né? Estou dizendo que na minha vida, minha condução da vida, eu tenho como dom maior o discernimento, né? Mas isso é pessoal, tá bom? Então assim, aqui, na minha é a página de número 10, mas é o gráfico, esse gráficozinho aqui, é 10 também? Benção, pronto. Nesse gráfico, ele traz aqui uma síntese dos períodos dos reis e os profetas, tá? O período do Reino Unido, o que é o Reino Unido? Quando Israel era um só povo, estava unido, certo? E o reino dividido, quando separou Israel e Judá, né? Chama-se Israel por estar a maior parte, né? E Judá do outro lado, certo? Ficou dividido. Então aqui ele traz esse gráfico e menciona aqui os profetas que estiveram o seu ministério específico. Eu gostaria de trabalhar aqui hoje com os irmãos, rapidamente, numa introdução, né? Para a gente distinguir os profetas da escrita e os profetas da palavra ou da fala, né? Existem esses dois, profeta da escrita e profeta da fala. Todos foram da fala, porém, alguns registraram. Os que registraram, ficou-se classificado como da escrita. Mas, obviamente, que ele falou, né? Ele falou, escreveu. Outros somente falou, e não houve registro. Ninguém escreveu. Então, foi-se classificado assim, profetas da escrita e profetas da fala, tá bom? Aí, rapidamente, eu gostaria de ver aqui com os irmãos só uma dinâmicazinha bem breve, para a gente listar aqui os profetas e classificar quem é o da escrita e quem é da fala, tá bom? Rapidamente. Pega a sua Bíblia, está com a Bíblia? Veja lá no índice da Bíblia,
Aí tem Antigo Testamento e Novo Testamento, né? No Antigo Testamento vai ter a relação dos profetas, os livros proféticos, né? A minha tá bem surradinha. Os livros, né? Aí você vai começar lá por Isaías. Aí nós vamos ver, você vai contar quantos profetas dá de Isaías até Malaquias. Conta aí. 17. Conta de novo. 16. Tem um a mais aí? Dezesseis, né? Pronto? 16, né? 16 profetas. Contando com Isaías. Conta com Isaías. Ó, só pra gente... Isso aí é bem rapidinho, é coisa, só uma dinâmicazinha que eu quero fazer pra gente gerir isso aqui. Nós temos 17 livros, porém 16 profetas. Tá? Né? Exato. É comum isso aí, é comum acontecer. Tá? Então nós temos 17 livros, 16 profetas, tá bom? Aí, esses profetas é o que é o que foi classificado pela Septuaginta como os profetas da escrita. Então, todos esses aqui, o que está na nossa Bíblia, são os da escrita, tá certo? Profeta da escrita. Vamos tentar falar o nome deles aqui rapidinho. A gente está estudando profetas, pelo menos tem que saber o nome deles, né? Só coisa básica, é bem ligeiro. Eu não queria nem passar 10 minutos com isso aqui, não. É coisa rápida. Na primeira vez você pode pescar, pode olhar na Bíblia, vá olhando. Aí na segunda vez eu gostaria que ele falasse. Vai, na primeira vez, vai lendo aí. No índice da sua Bíblia. Pronto? Agora vamos tentar falar. Se esquecer, pode dar uma olhadinha rápida e tenta puxar na memória assim e falar deles. Vamos lá. Primeiro, Isaías, Jeremias. Só os profetas, tá? Só os profetas. Pode falar. Se não lembrar, dá uma olhadinha assim. Só os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, vai, Joel. É para vocês falarem. Dá uma olhadinha assim, ó. Depois de Amós, Obadias, quer dizer, eu acho que eu pulei, né? Eu estava em Joel, não foi? Parei em Joel. Joel, Amós, Obadias, Jonas, pode dar uma olhadinha, vai, para melhorar. Vai. Miqueias, Naum, Abacuque, todos. Só para a gente gerir, né? Para a gente... Abacuque, Sofonias, Ageu, quem é o primeiro, quem é o segundo? Zacarias e Malaquias, né? Certo? Percebo que a gente, mesmo sendo cristão ou lendo a Bíblia já há um bom tempo, a gente tem uma certa dificuldade, né? E
É verdade que é porque são muitos, mas ok. Mas a gente também tem dificuldade para falar dos apóstolos. Entendeu? Que é menos, né? São só 12. Então, assim, eu acho que é prática do que não saber. É prática. Então, eu gostaria que, durante esse período de profetas maiores e profetas menores, nós pudéssemos melhorar isso aqui, para que lá na frente eu fizesse mais uma perguntinha. Eu quero fazer de novo a dinâmica para que a gente consiga falar de forma fluida, tá bom? Tudo juntos, profeta maior e menores. Esses são da escrita, tá? Agora vamos para o da fala ou da palavra. Lembrando que, assim, o termo de profetas da palavra, eu particularmente eu não gosto de usar esse termo, porque todos são da palavra. Só que uns só falaram e outros escreveram. Aí eu gosto de classificar como profeta da fala. Mas tanto faz, se é da fala ou da palavra, você entende, né? Vamos aqui para os profetas da palavra. Está na página 9. Não, no meu é na página 9. É 9 também? Vence. O irmão que está chegando, né? Eu falo assim porque a minha revista, meu material é da época que eu fiz. É um pouquinho antiga, viu? Tá? Salvo engano, foi 2015, por aí. 15, 16, eu acho. Isso aqui. Eu comecei em 2012 e terminei em 2017. Então foi... Mas não é porque eu não fiz só esse não, entendeu? Eu fiz vários. Foi até bacharel, né? Terminei de bacharel. 12 a 10, deu 5 anos, tudo, né? Então vamos lá. Gade, né? Ele aconselhou Davi. Natã, também com Davi. Profeta Ido, com Salomão já. Aías, com Jeroboão. Semaías, com Roboão. Homem de Deus, esse aqui já não menciona o nome, coloca como homem de Deus, né? Lá com Jeroboão. O velho profeta, o que testou o homem de Deus, né? Quem lembra dessa história? Né? O velho profeta que testou o homem de Deus. Deus deu a ordem para ele ir por um caminho e não parar em canto nenhum. Aí ele foi, na volta ele parou. O velho profeta soube que tinha um homem de Deus na cidade, foi até ele e levou para a casa dele. Ele já fez com que o homem de Deus pecasse contra o Senhor. Lembra? Aí ele comeu, bebeu lá na casa dele, depois foi-se embora. Aí no caminho, um leão pegou ele e matou. Matou o homem de Deus, o leão. Que descumpriu a ordem de Deus. Para ver como o negócio é bem estreitinho, viu? Aí, o velho profeta, esse aqui é o velho profeta, ele se apresentou como sendo profeta também. O velho profeta. Aí o Azarias, que como profeta, esse aqui já foi no período da reforma. Anani, já e repreendeu o rei Asa. Jeú, filho de Anani. Jaziel. Elias nós sabemos, né? Profeta Elias? Conhecido, né? Profeta desconhecido, aí, ó, esse aqui já é desconhecido. Profeta desconhecido, ele aconselhou Acabe sobre a vitória em cima da Síria, né? 1 Reis 23. Micaías, que informou Acabe do plano do Senhor. Eliseu, conhecemos, né, Eliseu? O jovem profeta que ungiu Jeú. Zacarias, filho de Joiada. Obed, que advertiu o rei Peca. Peca é o nome do rei, tá? O nome do rei. Pronto. Aí vem em ordem cronológica as suas mensagens, né? Aí aqui já são os da escrita, tá? Considerado aqui são 18, certo? Então assim, perceba que nós temos 16 profetas da escrita, e onde estão os seus escritos? Na nossa Bíblia. E temos 18 da fala. E onde estão os seus escritos? Não tem escrito, só tem menção. Então eles apenas foram mencionados.
A maior parte em Reis e Crônicas, tá? A maior parte, Reis e Crônicas. Tá certo? Só para os irmãos saberem disso aqui. Isso aqui é curiosidade, assim, é coisa... É algo dinâmico que pode ser proveitoso para nós, né? Tá bom? Eu nunca desprezo o conhecimento, sabe? Eu sempre gosto. Para mim, uma palavra, uma letra, para mim já faz muito sentido, assim. Tá? Agora nós vamos para o profeta que estamos estudando hoje, que é o profeta Jeremias. Só o da escrita. A Septuaginta considerou somente o da escrita. Alguns falam que existem os livros desses outros profetas. Existem os livros dele, mas não foram canonizados. Como eu falei, né, outros dias, foram muitos livros que apresentaram, viu? Mas é muito mesmo. E nem todos foram canonizados. Os que estão na nossa Bíblia foram os que foram canonizados. Certo? Já na Bíblia de Jerusalém, que é considerada a Bíblia católica, nela já tem muito mais do que o nosso, e ela aderiu os livros históricos, que para ela são livros inspirados. Para ela era, para nós ele é histórico. E aí lá tem o livro do Baruque, tem Macabeus, entendeu? Judite, Eclesiástico, aí vai, são muitos. Aí nós o consideramos apócrifos, né? Porque eles não foram inspirados. E aí eles são apócrifos para nós, né? Para eles são inspirados, para nós não. Então, como eles não são inspirados para nós, por que para nós? Eu falo para nós porque nós compramos a ideia da Septuaginta, né? Compramos a ideia dos livros canonizados. Então, como nós aderimos à ideia do canonizado, então eu falo para nós, né? Dá para entender? Dá, né? Amém? Aí nós aderimos e usamos e aplicamos e ensinamos os canonizados, que são os que estão na nossa Bíblia. Bíblia cristã, né? Bíblia cristã, ela contém os livros dos profetas da escrita. Aí lá na página, no meu é na 49. Na de vocês é qual? Também 49? Glória a Deus, que bem. Estamos alinhados, né? Hoje está alinhado. Na página 49, livro de Jeremias. Jeremias. Quanto à sua autoria, não há dúvida sobre a autoria do livro como sendo do próprio profeta, né? Do Jeremias. Internamente, o livro tem numerosas referências biográficas e autobiográficas, como Jeremias como autor e Baruque como escrivão ou secretário. Nenhum profeta teve o seu nome tantas vezes repetido. Aqui diz que foram 131 vezes. É muito, realmente, né? Baruque é mencionado 23 vezes, tá? Para quem não sabe, o Baruque, o meu filho, veio daqui, viu? Foi daqui, que Deus me deu. Baruque. Que quer dizer, sabe o quê? Abençoado. Abençoado. Está lá no livro de Jeremias. Vamos já ver. Isso internamente, né? E externamente, o livro é atribuído a Jeremias em Daniel, em Esdras, bem como em tradições judaicas. Quando se fala em tradições judaicas, vamos ver se os irmãos estão atentos, né? Tradição judaica, o que é que ele está se referindo? Lembra que eu já falei aqui várias vezes? A cultura, mas tem um escrito que é a tradição judaica. É o Talmud. O Talmud é tido como a tradição judaica. No Talmud tem 66 livros, parecido com a nossa, né? O Talmud. E aí esses livros são livros históricos. Não é que sejam os livros históricos lá da Bíblia de Jerusalém. São livros onde eles, os escribas e os sacerdotes, eles escreviam orientando e interpretando a Torá. Então eles pegavam a Torá é a lei propriamente dita que Moisés deixou, que Deus ordenou. E lendo a Torá, eles criaram o Talmud. Aí cada interpretação era um livro. Cada interpretação é um livro. E a divisão do Talmud é no
É o Shema, daqui a pouco eu lembro o outro, é o Shema e tem outro. São duas, tipo o nosso Antigo e Novo Testamento, nele tem duas divisões também. Shema e tem outro. É, só a Torá. Só a Torá. Torá e o Talmud. O Talmud é porque vai orientar como praticar a Torá. Entendeu? Vai orientar como que eu vou aplicar a Torá na minha vida. Então é como se fosse a lei oral. Então eles entendiam que a lei escrita era a Torá e a lei oral é o Talmud. Lá, só uma curiosidade, um parênteses rapidamente. Não tem os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés? Né? Quantos mandamentos Deus deu para Moisés? 10. Aos sacerdotes, os escribas, lendo os 10 mandamentos, eles começaram eles memorizavam, eles sabiam de qual salteado na cabeça. E eles, memorizando e transcreviam para outros, eles perceberam que tinham 613 letras. Então eles pensaram, tem um mistério aqui dentro. Deus não deu só 10 mandamentos. Não, 10 é muito pouco. Eu contando aqui tem um mistério. Deus deu foi 613, só que eles estão intrínsecos aqui, estão aqui dentro. Então eles começaram a elaborar. Aí foram elaborando, aí foi quando surgiu, começaram a escrever o Talmud. Então o Talmud é oriundo dessa ideia de 613 leis. E aí veio o Talmud. Aí, meu amigo, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Hã? Foi. Por isso que é muito delicado. Irmãos, estudar teologia é uma coisa assim, bem delicada, porque você vai ler o que já está escrito, vai ter entendimento, e esse entendimento ele vai se relacionar com o entendimento do Espírito Santo. Então é o seu com o dele. E entre o seu e o dele, qual dos dois deve prevalecer? O dele, sempre. Nem titubia assim na dúvida. Sempre é o dele. Se eu for com um conceito para a Bíblia e chegar lá, eu for confrontado, eu tenho que abrir mão do meu e aceitar o que está lá. Entendeu? Ainda que não compreenda de imediato, mas lá na frente Deus vai lhe dar o entendimento. Deus vai lhe dar lá na frente, né? Então assim, olha o perigo que aconteceu. Eles leram os 10 mandamentos, acharam que lá tinha leis nas entrelinhas, criaram 613 e essas 613 aplicaram sobre Israel. E disseram, isso aqui é a interpretação da Torá. Quem quer praticar a Torá, lê o Talmud e vai viver. E assim foi. E aí o povo começou a desvirtuar. E aí vem o quê? A idolatria, o apego ao material, N coisas, que aí desvia do foco e vai-se embora. E aí o povo começou a pecar. Aí lá em Isaías nós vimos, né, que Deus levanta o profeta Isaías para condenar eles porque estão apegados no materialismo e na idolatria. E nem percebiam. Não percebiam. Estavam crescendo economicamente, prosperando muito, mas indo de mal a pior e caindo no fundo do poço espiritualmente. Aí Deus levanta Jeremias. Aí Jeremias tenta abrir os olhos do povo, profetizando para que o povo se convertesse, se ajeitasse, se arrependesse. Ou seja, veja que ele vem lá, a queda já vem sendo denunciada lá com Isaías. Aí entra com Jeremias, Jeremias tenta abrir os olhos do povo, e Jeremias sente a dor do que Deus está transpassando para a humanidade, para o povo de Israel. Jeremias sente e chora. E aí ele chora não por ele ser fraco, fragilizado, mas ele chora porque ele sente a condenação do povo e o desprezo do povo com as coisas de Deus. Então ele lamenta, né? Por isso que vem depois aí o livro de Lamentações, né? Ele vai lamentar a escolha do povo em andar distante de Deus. O povo estava nem aí. Pelo contrário, o profeta era o do contra. Era o que só falava coisa contrária,
Só falava coisas que não agradavam a ninguém, não tinha público, não tinha amizade, não tinha ninguém que o apoiasse, pelo contrário, fazer era perseguir ele. Ou seja, para a pessoa aguentar a oposição e a afronta da sociedade contra as verdades de Deus, precisa estar firmado com Deus, fortalecido na aliança com Deus, para você aguentar andar na contramão. Porque hoje em dia já é muito diferente, né? Hoje em dia as pessoas já estão mais preocupadas se os outros estão gostando do que se Deus está se agradando. Então, o que acontece? As pessoas se preocupam muito. Rapaz, o pessoal estão indo embora, né? Não é assim que aconteceu lá nos apóstolos? O povo está indo embora, dizendo para Jesus, né? Jesus, o povo está indo embora. E hoje, mesma coisa. Se você pega um pouquinho mais pesado, o pessoal começa a querer ir embora. E aí os líderes chegam para você e dizem, irmão, maneira mais aí, irmão. Não, vigia mais, irmão. Olha, se está falando é a palavra. Né? Aí por quê? A preocupação dele está onde? Está no povo e não em Deus. E aí acaba que indo o contrário. E Jeremias sentiu isso, sofreu. Na hora que ele ia falar, o pessoal, vixe, não. Mas ele estava falando a verdade, a palavra de Deus, e Deus dando chance, e dando chance, e dando chance. Só que infelizmente o povo tapou os ouvidos, cegou os olhos e viveram a vida que queriam. Mas a conta chegou, né? Como diz aqui para nós, a conta chegou. Então vamos lá. O período de Jeremias, ele profetizou em um período onde o povo de Israel estava na divisão. Deixa eu só fazer aqui divisão para os irmãos gerir um pouquinho melhor isso aqui. Ele estava numa divisão. Os irmãos lembram que tem os profetas que profetizaram somente em um reino e tem os profetas que profetizaram em outro reino, né? Eu vou fazer aqui aquele velho desenhozinho, rapidamente aqui, ó. Bem aqui em cima é o mar Mediterrâneo. Aqui embaixo é o Egito. Dá para ver? Aqui, parece um coelhinho. É o Mar Vermelho, né? Vou botar aqui, mas não é bem aqui não, é lá em cima, porque não dá, né? Aí bem aqui assim, ó. É o Mar Morto. vou botar aqui, o Mar Morto. Segue aqui em cima é o Jordão. Certo? Bem aqui, mais ou menos aqui, é o Monte Nebo. Monte Nebo. Daqui Moisés avistou a terra. Canaã é bem aqui. Canaã. E aqui é Gaza. A faixa de Gaza. Certo? O território aqui todinho, ó. Aqui todinho, até aqui a faixa de Gaza é do Egito. Todinho é do Egito. Aí bem pra cá é longe, mas mais ou menos aqui é Ur e os Medos, né? Medos que é entre rios, a Mesopotâmia. Vou botar aqui, Mesopotâmia. Tá bem aqui embaixo. Não, tá assim. Mesopotâmia. Mesopotâmia, pra cá, assim. Dá pra imaginar assim, mais ou menos? Aí aqui, o povo de Israel saiu daqui, rodou, veio pra cá. Aqui Moisés foi morto, o povo seguiu, parou bem aqui. Aí daqui eles atravessam. Eles atravessam, eles conquistam a terra prometida. Até aqui eles estavam unidos, tá? Bem aqui, ó. Vou botar aqui que eu vou apagar e fazer aqui embaixo. Grava aí, gravou? Para apagar. Vou deixar isso aqui para os irmãos saberem. Vou tirar esse.
A orelha de cachorro aqui, né? Aí eu vou só baixar. Imagine que bem aqui é o final do Mar Morto. Certo? Aqui é o Mar Morto. Aqui em cima é o Jordão. Não, aqui é o Jordão e aqui é a Galileia. Veja que eu trouxe muito, né? Aí, aqui é a Terra Prometida, todinho. Nessa Terra Prometida, o povo estava unido aqui, o povo de Israel estava unido aqui na época de 3 reis. Quais eram os reis? Saul, Davi, Salomão. Tudo bem. Aí, depois dos 3 reis, os 3 de 40, aí veio o outro rei, filho de Salomão. Quem era? Roboão. Tudo bem. Aí com Roboão, ele endureceu, aumentou os impostos, pesou sobre o povo se rebelou, aí dividiu. Aí bem aqui, ó, no nível do Mar Morto, para cá, ficou dividido de 12 tribos, não é 12 toneladas, tá? É 12 tribos. Ficaram 2 aqui, ó, 2 tribos aqui embaixo, dividir aqui assim, 2 tribos aqui embaixo e 10 tribos aqui em cima, certo? 2 aqui e 10 aqui. Lembre que aqui está a Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia. Aqui para cima está a Síria, que é mais assim. E depois vai vir a Síria, né? Depois vai vir a Síria, certo? Aqui é um, aqui é outro. São impérios. Aqui é um império, aqui é outro império, aqui é outro império e aqui é um império. Tudo é império. E o povo de Israel aqui no meio. Tipo encurralado, né? Aqui, prensado. O Mediterrâneo está lá. É assim. Daí, essas 2 tribos aqui de baixo, quem são? Diz aí para mim, enquanto eu apago. Ó, Judá e Benjamim. É Benja, tá? Não é Benjamim. É Benjamim. Ben com N, né? Com M seria bem. Não é com N. Aí fica bem. Benjamim. Tá? Benjamim e Judá. Tá feio, né? Vou apagar aqui. Benjamim e Judá. As 2 tribos ficaram aqui embaixo. Como é o nome desse reino? Sul. Sul. Certo? Aqui em cima ficaram quantas tribos? 10. Aí eu não vou botar o nome das 10. Mas os irmãos lembram que são as 10. Aí, como é o nome desse reino aqui em cima? Norte. Certo? A capital dessa daqui é bem aqui assim, mais ou menos aqui. É a Jerusalém. A capital dessa daqui, Samaria. Certo? Tá dando para gerir isso aqui? Tá? Aí, esses 2, depois que dividiram lá com o nome do rei, qual foi o nome do rei? Roboão. Só lembrar de Robô, né? Roboão. Dividiu com ele, aí Roboão ficou reinando sozinho aqui embaixo
só com essas duas tribos, Roboão, e aqui em cima foi levantado um rei para eles. Quem era o rei daqui? Muito bem, Jeroboão. Jeroboão, certo? Então tínhamos Roboão aqui embaixo e Jeroboão lá em cima, tá? Quando tinha seca, o povo vinha se refugiar no Egito. Aí o Egito subjugava toda essa área. Como o povo se refugiava aqui, o Egito estendeu. Aí ficou tipo uma espécie de aliança. E Deus não gostava disso. Até hoje, Deus não quer, né? Que o povo de Deus faça aliança com o Egito, digamos assim, né? Deus não quer. Aí, como o povo estava nesse vai e volta, porque estava subjugado, e aqui também só que era menos, aí Deus levanta profeta. Aí levantou o primeiro. Quem foi o primeiro? Isaías. Aí Isaías nasceu aqui e profetizava aqui. Aí como aqui estava uma bagunça, Deus manda Isaías vir para cá também. Ele vinha para cá e tome lenha, profetizava. Vinha para cá, profetizava. Vinha para cá, profetizava. Sempre que o povo queria fazer aliança com os outros, Deus, vai lá. Aí mandava eles, não faça aliança, confie só no Senhor. Aí quando eles que queriam fazer, ele vinha para cá, não faça, confie só no Senhor. Aí depois passa Isaías, por 4 reis, aí vem Jeremias. O povo não dava muito ouvido mesmo, né, que até hoje não mudou muita coisa. O povo endurecia a cerviz e Deus levantava outro profeta. Aí levantou quem depois de Isaías? Jeremias. Pode falar com força. Jeremias. Deus levantou Jeremias. Aí quando Deus levanta Jeremias, Deus exorta o povo para que o povo se arrependa, para que o povo se converta, para que o povo tenha temor e amor por ele. Porque se o povo fizer isso, Deus vai poupar eles. Deus vai conservar eles. E Deus falando, viu? E olha que não foi só 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Foi tempo, meu amigo. Foi, alguns dizem que foi cerca de entre 40 a 60 anos. Jeremias profetizando. É muito tempo, não é não? Muito tempo. Então assim, e o povo, ó, a mínima. Aí, Jeremias não teve o prazer de casar e constituir família, porque a vida dele foi integralmente a serviço do Senhor. Ele foi o único profeta tido na Bíblia que foi chamado desde o ventre. Desde o ventre, já na barriga, já foi chamado. E posto como profeta. Filho de sacerdote. Ou seja, já nasceu no lar cristão, né? E também, como profeta, ele cumulava a função ministerial de sacerdote. Então ele estava ali acumulando 2 funções ministeriais, profeta e sacerdote. Então ele tinha assim um encargo muito grande sobre ele. Porque para ser sacerdote de um povo de dura cerviz, difícil, né, não? Como é que você vai conduzir um povo que não quer nada? Difícil. Então assim, ele era esse homem, profeta e sacerdote. E por isso ele sentia as dores. Porque Deus falava, diga isso, diga aquilo, e ele falava mesmo. Mas o povo vinha de lá para cá e rebatia. Não queria muita conversa. Daí, nós precisamos entender algumas coisas, alguns cenários. Por exemplo, aqui na próxima página, na 50, vai mostrar aqui o contexto político, no cenário internacional e o cenário nacional. Certo? No cenário internacional, época de as nações manobrarem pela primazia do mundo, as 3 nações mais envolvidas eram Assíria, Babilônia e Egito. Ou seja, olha as nações mais envolvidas, que estavam assim,
Tudo olhando para cá, para eles. Egito de olho neles, Babilônia de olho neles e a Síria de olho neles. Então ele estava aqui no meio do fogo cruzado. Quando essa nação aqui queria brigar com essa, passava por aqui, ó. Né? E ele estava no meio. Era um negócio bem estreito. Eles precisavam muito confiar somente em Deus. Daí o que aconteceu? Essa parte aqui do reino do norte, eles começaram a ser confrontados por esse aqui, ó, pela Assíria. Aí a Síria veio, tomava e misturou o povo. Trouxe outras nações para cá, misturou o povo. Alguns daqui que já estavam lá permaneceram, fez uma mistura, aí por isso deu-se o nome de Samaria, pela mistura que tinha de povos. Eles tinham perdido a sua origem pura do hebraico, a pureza do serviço a Deus. Eles tinham perdido. É como se tivesse uma crise de identidade. E aí esse povo aqui ficou misturado, mas permaneceram aqui. Um certo tempo, eles são levados prisioneiros. Esse daqui. Nesse período, Judá comemorou, porque Israel tinha sido saqueado e levado prisioneiro para essa aqui, ó, para a Síria. Só que eles não foram levados, igual Nabucodonosor fez. Ele submeteu a eles, pesou nos impostos, teve guerra, matou gente, subjugou e deixou a serviço dela. Enquanto isso acontecia aqui, Judá comemorava. Aí Deus pesava sobre Judá. Aí Deus pesou sobre Judá como? Mandando um reizinho daqui, ó, chamado, vou botar aqui, eu vou botar o nome mais conhecido. Certo? Aí, esse rei, Deus usa ele no período do ministério profético de Jeremias. Jeremias, ele está profetizando aonde? Isaías era do reino do norte ou do sul? Ele era do sul, mas ele profetizava nos dois. E Jeremias também. Então Jeremias profetizava nos dois. E mais, ele profetizava até outras nações. Jeremias. Foi um alcance até maior, né? A palavra de Jeremias foi tão forte, que até os reis inimigos temiam e respeitavam. Vejam, olha que interessante, né? Os inimigos respeitavam ele, mas os de casa estavam nem aí. Lembra de alguma coisa, não lembra? Né? Jesus até falou, né? Nenhum profeta é bem-vindo em sua casa. Né? Aí, Nabucodonosor invade a primeira vez aqui, Jerusalém. Invade a primeira vez, aí resolve retroceder. E quando ele resolve retroceder, na primeira vez dele, aproximadamente, eu gosto sempre do aproximado, sabe? Eu não gosto de bater martelo em data, não. Mas aproximadamente no ano 605 antes de Cristo. Só que quando ele retorna, aí acontece uma crise econômica, de modo que o Egito, lembra das crises? Crise econômica, o que o povo fazia? Corria para onde? O Egito. Aí Nabucodonosor comprou uma briga com o Egito. Aí quando ele veio brigar com o Egito, ele deixou de lado Judá, E isso passou uns anos, sabe? Passou um período longo, assim, alguns dizem que foi 8 anos, 7 anos, sem confusão com eles aqui. Por quê? Porque ele estava focado aqui no Egito. Aí Nabucodonosor vence o Egito. Venceu. Quando ele vence o Egito,
Aí ele retorna com os despojos, aí depois volta para cá de novo. É perturbar de novo, né? Aí ele volta. Por isso que foram 3 levas, né? 3 invasões. Entendeu? Que ele estava ocupado também, né? Ele tinha o que fazer, né? Nabucodonosor. Ele veio uma vez, depois vinha para cá, aí no outro intervalo ele ia brigar com a Síria, aí no outro intervalo voltava para cá de novo, era assim. Aqui é como se fosse de casa, né? É o mais fraquinho. Então ele podia vir para cá só depois que terminasse outras situações. Aí ele retornava. Então ele tinha assim como... Até porque, irmão, pode prestar atenção. Um reino dividido prospera ou não prospera? Não prospera. Então as nações, ó, estavam de olho. Aqui era o faraó. Lá era Nabucodonosor. Então eles estavam de olho no reino dividido. Por que o povo de Deus é aconselhado, é mostrado na Bíblia exemplos de reino dividido que não prosperaram? E por que o povo de Deus ainda insiste em ser meio que desfacelado, dividido? Nós devíamos andar de mãos dadas. O povo de Deus, o povo que se intitula crente, era para andar de mãos dadas, porque o dividido se torna presa fácil. Sim, sim, sim. Exato. Mudou muita coisa não. Mudou muita coisa não. Não. Muito bem. Desculpa estar sendo rápido, tá, irmãos? É porque tem uns irmãos aí que vão precisar sair. Aí eu não queria que eles perdessem o benção, ó. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Queria que eles perdessem o conteúdo. Mas até aqui dá para entender, dá? Tá bom aí? Tá? Amém? Tá, Cláudia? A Síria. Eu botei Síria aqui só de gaiato, mas ela só vem depois. Só depois. Eu botei só para os irmãos na geografia gerir, tá? Eu não sei os irmãos, né? Eu aprendo muito mais fácil assim, ilustrando na cabeça, né? Aham. São antigos. É antigo. É antigo. Não é sei lá, um presidente que surgir agora vai resolver, não. O único que vai chegar próximo e vai só na conversa para resolver é o anticristo. É ele que vai conseguir unir, é ele. No período de falsa paz, né, que é o primeiro período da última semana de Daniel. Período de 3 anos e meio. Aí ele vai tentar pacificar todo mundo. Tá todo mundo em paz, que é a falsa paz, né? Aí depois que ele tiver no domínio, assim, com muita propriedade, com 3 anos e meio ele rompe o concerto, a aliança, o pacto que ele faz com as nações e puxa a atração para si, a adoração para si, no templo, lá no templo. Aí é quando o povo abre os olhos e fomos enganados. Só que aí já é tarde. Aí é quando ele exige serviço a ele. Entendeu? Aí começa a perseguição. Aí vem o período da grande tribulação. Entende? Então assim, só ele que vai conseguir, só ele. Nenhum outro. Tem o Emmanuel Macron aí, né, da França, que tentou muitos. Ixi, as apostas estavam tudo em cima dele. Na verdade, os sensacionalistas... eu estou antecipando coisa lá da frente, né? Porque é tão bom o assunto que a gente acaba... Eu vou parar aqui, senão eu vou... Não. Exato. E lá na frente, irmã, a senhora... Deus é muito maravilhoso. Irmãos, Deus ele é muito tremendo e ele veio para todos. Porque ele pegou aqui, ó, Nabucodonosor pegou a Babilônia, né? E maltratou o povo, viu? Judiou do povo. Matou muita gente. Levou prisioneiro. Quando ele levou prisioneiro, só uma curiosidade, rapidamente aqui. Quando ele levou prisioneiro, que ele levou Daniel,
e os 3 amigos, e levou também Ezequiel. Vamos ver depois, né, Ezequiel? Na primeira leva. Aí, ele levou os 3 jovens, né, os 3 amigos de Daniel. Quem sabe o nome dos 3 amigos? Né? Os irmãos lembram que esses 3 amigos, também Daniel, olha a curiosidade, como é interessante, ó. Daniel e os 3 amigos. Os 4 têm nome hebreu. Porém, quando chegou na Babilônia, o rei fez questão de mudar o nome deles. E colocou nos 4 o nome caldeu. Certo? Em homenagem ao deus caldeu. Certo? Os 4, né? Só que, comumente falando, naturalmente falando, as pessoas aqui no Brasil gostam muito de falar o nome caldeu dos 3 amigos de Daniel. Mas não falam de Daniel. Né? Fala dos 3, mas fala Daniel, continua sendo Daniel. Ele tinha o nome caldeu também. Né? Então, assim, o que acontece? Nós, como cristãos, e aí você já pode até guardar e se escrever na tábua do coração, não concorde em falar o nome caldeu deles. Fale o nome hebreu. Porque o nome hebreu, ele é em homenagem e glorificação a Deus. E o nome caldeu é em homenagem e dedicação ao Deus caldeu. Entendeu? Então, assim, quando for falar, não diga o nome caldeu, diga o nome hebreu. É o hebreu. Esse é o caldeu. Ananias, Misael e Azarias. Foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. E o Daniel. Mas perceba que geralmente a gente fala só dos 3 e Daniel a gente não fala não, deixa ele, né? Então não é para ser assim, é para ser todos hebreu, nome hebreu. E é tão provável isso que nem eles próprios aceitaram. Veja que quando o rei constrói não é o nome daquilo, hein? A estátua, e manda se dobrar e adorar, os 3 ficaram de pé, porque eles não aceitavam a homenagem, a adoração a outro Deus, se não fosse o Deus dos céus. Então o nome deles, eles estavam honrando. O meu nome é de adoração a Deus, Deus de Israel. Então eles aceitaram, entendeu? Eles ficaram assim, ó, firmes, né? Já? Também deu para pegar alguma coisa, né? Eu dei uma acelerada aqui, porque o pessoal vai ter que sair. Mas dá certo. Amém. Aqui é aquele lá, né? Ah, perfeito. E aqui já é o pertinho. Perfeito, ó. Que bênção. Aí bota a chave em cima. Amém, meus irmãos? Foi só um parênteses que eu abri para a gente poder se situar, né? Vamos aqui. Agora o cenário nacional. Nós falamos o internacional, viu? Assim. Caldeus, que era Sadraque, Exatamente. Caldeu. Memorizar isso aí. É muito importante, sabe? Assim, eu falo porque nós estamos estudando, né? Quem está estudando, né, exige que tenha aprendido. E quando for lá fora, que as pessoas souberem que você estudou, vão esperar que você saiba. Então, você precisa saber, né? As pessoas vão esperar. Eu falo assim porque aconteceu comigo, sabe? Acontece até hoje. Então, assim, é bom que seja. Não é para a sua glória, não é para isso não. É porque realmente existe a dúvida. Muitas pessoas, irmão, não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. Muitas, mas são muitas mesmo. Tranquilo. Então, assim, mas é muita gente. Foram levantadas no ministério, mas não tiveram oportunidade de aprender. Então, ensina do jeito que aprendeu. Então, assim, precisamos ser humildes e saber que não sabemos de tudo, mas que a gente está aberto a aprender, né? E é muito bom quando a gente tem essa oportunidade para aprender, é muito bom. E depois, meu amigo, você vai ser só edificado, assim. Deus, ele enche, assim.
aproveitar, né, da Aproveitar. oportunidade de se ter também. É criar, escutar coisas que alguém falou que não foi certo, você Continua falando, outra gracinha. Verdade, viu? Tem. Eu passei por isso também. Senhor, eu quero aprender de ti. Aí eu mergulhei assim, fui. Aí Deus botou homens de Deus assim do meu lado para me orientar, ó. Façam curso de teologia, façam curso de teologia. Aí eu tinha aversão. Eu até a Bíblia, eu leio na Bíblia. Aí depois eu fui ver, não, rapaz, eu preciso ler. Realmente, tem muita coisa na Bíblia que você vê que fala e fica assim vago, porque a Bíblia não tá para contar história, né? Ela tá para contar o plano de Deus na humanidade. Então, muita coisa da história fica. E Deus fala o principal, o plano de Deus, o plano dele. É isso aí. Aí a gente, às vezes, para chegar e apresentar o plano de Deus, nós seremos indagados a respeito da história. E aí como é que a gente vai falar do plano sem conhecer a história? Entende? Aí teologia serve para isso, para você alinhar um com o outro, né? Você já tem aqui o Espírito Santo para lhe dar o entendimento do plano de Deus, e aí você tem um conhecimento para aprender a história. Graça e conhecimento. Entendeu? É muito prazeroso. Quando você vai com os dois assim, é muito prazeroso. Você fala para qualquer pessoa, qualquer. Você fala assim, forma mansa, prudente e com propriedade. É muito prazeroso. Então vamos aqui agora no cenário nacional. Época em que a profecia de Jeremias foi um dos mais negros da história, ou seja, um período sombrio da história. Eu estou na 50. Cenário nacional. Nós falamos o internacional, não foi? Agora o nacional. O internacional tinha quantas nações, impérios ali focado no povo hebreu? 3, né? Quem eram as nações? Aqui, ó. Isso. E Egito. Muito bem, tá? Aqui, ó. O Egito, estava de olho. A Assíria, lembra? Por isso que eu botei assim, que é para os irmãos verem a diferença, né? Visualizar. Tem a Síria e tem a Assíria, certo? E a Babilônia, né? Mesopotâmia é a região, Babilônia é o império, Nabucodonosor é o rei. E aí depois vocês vão ver que tem uma diferençazinha aí. Alguns dizem que Nabucodonosor é título, que na verdade o nome dele era Nabonido. Aí outros dizem que não, o nome dele era Belsazar. Aí tem assim esses conflitozinhos, sabe? Mas isso aí é mais na frente. Hoje eu quero só passar assim. Eu quero deixar isso aí lá para Daniel. Quando a gente chegar em Daniel, a gente fala sobre isso aí, né? Aqui de Jeremias, vamos focar no Jeremias. Tá bom? Perceba que é muita coisa, porque senão a gente, se for falar, aí tchau. Então vamos aqui. Cenário nacional, época em que a profecia de Jeremias foi um dos mais negros da história judaica, pois os pecados dos antepassados, ou seja, a idolatria, foram punidos com julgamento divino através de 4 tragédias. Aí vem. Quais foram as 4 tragédias? Na época, o rei Josias, em 609 a.C., foi morto em Megido. O rei que eles tanto assim admiravam. Foi morto. Ou seja, uma invasão. Aí saquearam e mataram o rei e mataram os seus súditos, os seus príncipes. Geralmente era assim, quando ele matava o rei, matava os seus seguidores, os seus soldados, os súditos, os príncipes, os conselheiros, matava todo mundo ali. E os que estavam diretamente ligados ao rei, matava também. Só deixava vivo o povão eles deixavam vivo, né? Os mais fortes leva saqueado, leva como prisioneiro para ser escravo. O linha de frente, morria mesmo. Aí depois em 606 a.C., veja que aqui ele já dá, 606, né? Eu botei aproximadamente 605. Aí tem uns que vão dizer que é 604, tem outros que é 607, né? Aí a gente vai na média. 606, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva alguns com cativos, Daniel entre eles, veja, na primeira vez, Daniel. Em 596, Nabucodonosor invade novamente Jerusalém
Veja que já passou um tempinho, né? Ó. Foi o que aqui? 6, 4, 10 anos aproximadamente, né? Ó. Viu? Então ele fez a primeira invasão, levou os jovens, aí passou uns 10 anos, aí voltou lá de novo, aí depois passou outro período, aí volta lá de novo, é assim, né? Aquela coisa assim constante que, narrando a história, a gente pensa que foi uma atrás da outra, né? Foi lá, voltou lá, né? Assim, tem um lapso temporal ali no meio, né? Foi a primeira vez, levou os jovens, invadiu tudo. Na primeira vez, ele trocou de rei, tá? Primeira vez, ele pegou o rei que estava, matou e deixou no sol, tá? No templo. E Jeremias tinha falado isso. Salvo engano, no capítulo 39, se eu não me engano, que ele vai falar, aí ele diz que Deus o corpo do rei ia ficar no sol do dia e na brisa da noite. Ou seja, ia ficar no relento, não ia ser nem enterrado. E assim foi. Aí Nabucodonosor colocou Jeoaquim lá no lugar, para reinar. Jeoaquim não é de Nabucodonosor, ele é hebreu, ele é de lá. Só que ele pegou ele e subjugou. Vai ficar aqui reinando, mas é sob o meu poder, meu jugo. Entendeu? Ele era hebreu, ficou reinando no meio dos hebreus, porém a serviço de Nabucodonosor. E assim, Nabucodonosor sujeitou também muitas pessoas para que ficasse a serviço dele. E eles foram chamados por Israel de traidores. Os traidores, porque foram israelitas que se converteram ao reinado de Nabucodonosor. Tipo por livre e espontânea vontade. Sempre tem, né? Então eles foram para lá. E esses foram tidos como traidores pelo povo de Israel. E aí foi onde Deus estendeu o ministério de Jeremias. Aí Jeremias passou a profetizar em Judá, em Jerusalém, ou em Israel, aqui no Reino do Norte, e na Babilônia. É longe, né? Se você for olhar no mapa, meu amigo, é chão. Ele ia. Profetizava aqui, profetizava aqui, profetizava aqui. Para quem aqui? Os que foram daqui para lá, traidores. Os tidos como traidores, ele é lá. Deus, ele sempre alcançando, ó. Deus não esquece, né? Como a irmã fala. Ele não esquece, ele não abandona. Muito interessante, mano. Deus é tremendo, viu? Aí, aproximadamente, tá? 596, Nabucodonosor invade novamente. 596, ele vai mais uma vez lá. Aí, isso já depois que ele foi para o Egito, né? Quando ele vai em 596, Nabucodonosor invade novamente Jerusalém e Jeoaquim é morto. Que é aqui, ó. Nessa segunda leva. Jeoaquim é morto, largado, é morto. Joaquim, esse aqui é o Joaquim. Tá Joaquim, né, de vocês? Joaquim, né? Que são dois, tá? Tem o rei, um período foi o rei Joaquim, e depois desse, o que o Nabucodonosor subjugou e botou lá para reinar no lugar dele, foi o Jeoaquim. Tá? Vocês vão ver na Bíblia, não confunda, são duas pessoas diferentes. Tá? Tem o Joaquim e o Jeoaquim. Jeremias profetizou e disse que o rei ia ser morto e o corpo dele ia ficar para o sol e para a brisa. Foi o Jeoaquim. Aí depois Deus levanta Jeremias e diz, manda falar para o rei de novo, né? O outro rei, quem é o outro rei? Jeoaquim. Aí manda dizer para o rei, ó rei, se entrega para o rei da Babilônia, que se tu se entregar, eu vou poupar a tua vida e da tua casa. Aí ele não queria se entregar, aí estava tendo muitas mortes. Aí depois de muitos acontecimentos, os príncipes desse rei aqui, Jeoaquim, os príncipes dele, disseram assim, o que esse tagarela está falando aí? Esse homem é digno de morte, porque ele só fala coisa contrária. Ou seja, sempre que Judá queria pedir socorro ao Egito,
Jeremias ia lá, vá não, Deus está permitindo, não vá não. Aí eles achavam que ele era sempre contra. Então sempre ele era interpretado como sendo aquele que fala coisa contrária. Igual Micaías, né? Aí, quando o povo queria lutar contra o rei da Babilônia, aí Jeremias falava, se rendam, ou se arrependam, ou um ou outro, se rendam ou se arrependam. Se se arrepender, eu vou livrar vocês. Mas se quiser se render, eu poupo também. E o povo nenhum nem outro, nem se arrependia e nem se rendia, queria lutar. Não dava nem puxar. Aí era morto. Aí o que acontece? Deus vai, levanta Jeremias, agora fala para o rei. Diz para o rei e aí acaba. Aí quando ele foi falar para o rei, os príncipes do rei mandam jogar Jeremias no calabouço. Aí jogaram Jeremias no calabouço. E nisso, os irmãos entenderem, para gerir melhor, né, para ficar assim, mais fresquinho na cabeça, eu posso apagar aqui, que já está tão riscado, né? Posso? Eu vou apagar aqui. Vou apagar só esse meio aqui, para a gente apagar aqui o meio. Deu para gerir essas divisões aqui, não dá? Aí, tá bom aqui. Jeremias, ele é jogado no calabouço. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar, aqui embaixo estava Judá e Jerusalém, e Benjamim, né? Aqui, e Jerusalém aqui embaixo. Eu vou botar bem aqui em cima, para os irmãos melhorar a visualização. Vou botar aqui Jerusalém. Aí, aqui os irmãos vão entender que é Benjamim, né? E Judá. Aqui é onde estava o templo, né? Templo. Que templo é esse? Salomão, certo? Templo de Salomão. O rei, ele estava no átrio do templo. Ele já estava ficando lá, se refugiando lá. O povo tinha a crença de que para estar protegido pelo Senhor, precisava estar no templo. Então eles materializavam a proteção de Deus pelo templo. Então se ele estivesse no templo, ele estava protegido. Se estivesse perto do templo, estava protegido. Entende? Eles criaram essa ideia. Se estiver no templo, eu estou protegido. Se estiver ao redor do templo, Deus aproveita essa crença deles e guarda. É tipo a nossa crença hoje, é muito parecida. A gente também tem isso, sabe? Tipo assim, se eu estou indo para a igreja, não é para acontecer nenhum mal comigo, eu estou indo para a igreja. Se eu estou na igreja, é para mim, né, tá protegido, estou guardado, porque eu estou na igreja. A gente não tem essa crença, né? Essa crença, ó, já é lá. Porque a proteção de Deus, ela independe se você está aqui, ó, embaixo desse telhado. A proteção de Deus lhe alcança aonde você estiver. Qualquer lugar metido em qualquer canto. A mão de Deus, ela lhe alcança. Ela lhe guarda. Entendeu? Só que nós temos essa crença. E eu não critico não isso aqui. Eu só estou comentando, tá? Até porque lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer que bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier o achar trabalhando. Né? Aí a gente entende que estando aqui a gente está trabalhando. Só que a gente está adorando. A gente está trabalhando é lá fora. Lá fora que é para trabalhar. É lá que eu tenho que proclamar o nome do Senhor. Aqui eu tenho que me prostrar. Aqui eu tenho que adorar. Aqui eu tenho que ouvir. Aqui eu tenho que aprender. Para ir lá fora e falar, pregar, viver. Entende? Então, o exército do inimigo, ele sabia que o povo estava aqui, ó, Jerusalém, no templo, por aqui, ó, o que ele fez? Jerusalém tem os muros, tá? Tem os muros. E o exército do inimigo fez o quê? Acampou aqui em volta. Entendeu? Acampou. Estrategista, né? Eles acamparam em volta da cidade e fecharam a passagem de rios,
fecharam, impediram a saída deles, não podiam mais sair. O refúgio que eles tinham com o Egito, ó, cortou. O socorro que eles tinham com algum canto foi cessado. Acabou tudo. Nem entra nem sai ninguém. Aí o que acontece? Começa a acabar o estoque deles. O rei Jeoaquim manda ainda alimentar Jeremias com um pão. Dá um pão por dia. Aí dava um pão para ele. Lá no calabouço. Só que acabou o pão. E Jeremias ficou no calabouço. E aí, Ebed é o nome dele, meu Deus? Ebed-Meleque. Ebed-Meleque vai até o rei Jeoaquim e diz: rei, acabou o pão na cidade, não tem mais comida, está todo mundo perecendo, e é melhor tirar Jeremias lá do calabouço, senão ele vai morrer também. Aí o rei diz: pois vai lá, junte 30 homens e tire ele de lá. E o calabouço, irmãos, era fundo, viu? Era um poço, vou fazer aqui mais ou menos assim. Era um poço em que... Estou meio coisado, né, para desenho. Era um poço que no fundo dele, como não tinha mais nada, nada de nada, estava só a lama. Só tinha lama. E jogaram Jeremias lá e ele atolou na lama. Não tinha água, a Bíblia vai dizer que não tinha água, tinha lama. E junto com a lama tem o quê? Tem bicho, né? Jogaram ele lá. E era tão fundo que até os homens que jogaram ele lá, jogaram ele com a corda. Desceram ele com a corda grande. E para subir, foi preciso 30 homens para tirar ele. Então o que se imagina? Na arqueologia, acredita que a profundidade era de 20 a 30 metros de profundidade. Ou seja, acho que até para respirar era ruim, né? Aí pegaram, juntaram trapos, panos velhos, as coisas, porque não tinha mais nada, a cidade estava cercada. Estava cercada a cidade. Não tinha nada na cidade. Eles foram matando na unha, né? Matando na unha. E aí, como cercaram a cidade, ninguém entra, ninguém sai, acabou a produção de dentro. E aí, eles resolvem fugir da cidade. Jeoaquim e os seus príncipes. Aí eles tentam fugir por um localzinho que eles deixaram escapar, assim. Tipo assim, o exército estava cercado, mas tinha um canto pelo jardim, pelas plantas, que dava para fugir. Só que eles não imaginavam que os homens haviam mapeado tudo. É muita, assim, inocência, né? Porque se o inimigo está lá fora, ele já mapeou tudo. Claro que ele vai imaginar, eles vão querer fugir, nós vamos pegar eles aqui. Foi dito e feito. Na hora que tentaram fugir, os soldados correram atrás e pegaram. Aí levaram Jeoaquim, levaram os príncipes, levaram os filhos, levaram a família, levou tudo. E Jeremias tinha falado. Deus usou Jeremias para dizer: se entrega, que tu não vai morrer. E Deus foi tão bom que entendeu isso como entrega. Aí disse: tu vai viver. Só que como ele não se entregou propriamente dito, aí Deus puniu ele, mas poupou a vida dele. O que aconteceu? Chegando na Babilônia, levaram, né? Levaram eles e levaram também Jeremias. Jeremias não estava lá, né? Estava preso, foi tirado do calabouço. Aí quando veio para cá, foi na hora que eles quiseram fugir. Aí quando foram fugir, os soldados pegaram. Isso está na Bíblia, eu estou contando uma historinha assim, né? Está tudo na Bíblia. Eu já estou lá no capítulo 40 e pouco já. Aí, a Bíblia vai dizer que o capitão do exército como é o nome dele? Do Nabucodonosor, o
Mesubaradã, parece, Mesubaradã, um nome assim bem esquisitozinho. Aí ele apresenta Jeoaquim para Nabucodonosor. Nabucodonosor sabe que Jeremias tinha profetizado a respeito da situação, aí faz o quê? Degola os filhos do Jeoaquim na frente dele, mata as mulheres, mata todo mundo na frente dele, e depois que mata, degolado os filhos, arranca os olhos dele. Permitiu que ele visse a morte da família, e depois que ele viu, arrancou os olhos dele. Aí amarrou ele com grilhões de prata, amarrou e levou ele para um átrio que é tipo uma prisão. Mas não tirou a vida dele. Entendeu? Tipo assim, foi tipo Deus se compadecendo. Ao passo, tá bom. Tudo ok ali? Aí, o que ele fez? Nabucodonosor soube que Jeremias tinha sido usado por Deus a respeito dele, dizendo assim, olha, tu se entrega e eu poupo vocês. E se vocês não fizerem, eu vou entregar nas mãos do rei da Babilônia. Aí Nabucodonosor soube disso, e Jeremias era essa pessoa. Aí ele disse assim, olha, se tu quiser ficar aqui na Babilônia, pode ficar. Mas se tu quiser voltar para a tua terra, tu volta também. Veja aí a terra toda, ó. Olha aí. Onde tu quiser ir, tu pode ir. Está livre. Com Jeremias. E ainda deu, sabe o quê? Deu condições para ele. Deu comida para ele. Deu sustento para ele ir para onde quisesse. Legal, né? É Deus, né? Não, Deus cuida. Deus cuida daquele que tem cuidado com as coisas de Deus. Deus cuida, viu? Aí o que aconteceu? Depois que Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez, e leva tudo, aí ele volta a terceira. Foi no ano seguinte? Não. Tá aqui, né? Ó. Mais ou menos 10 anos de novo. Né? Fica até fácil da gente memorizar, né, irmãos? De uma para outra, mais ou menos 10 anos. Né? A última, eu gosto de bater em cima de 585, mas sempre tem a variação. 586, 584, 587. Lembre-se disso, sempre tem isso aí, tá? Mas é aproximadamente isso aí, tá? 585, 586, é por aí. Isso quando? Antes de Cristo, né? Aí, quando ele volta na terceira vez, é aí onde quero falar essa parte aqui, só quando a gente estiver lá em Daniel, eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou pular aqui, peraí. Pronto. Quando tiver em 86, quando ele volta, aí ele destrói tudo. Aí é onde ele destrói o templo, derruba o templo, é onde ele toca fogo no templo, toca fogo no átrio, no palácio onde o rei estava, toca fogo nas casas, leva o restante de gente que tem saudável e deixa os pobres, os aleijados, os doentes, deixa lá, leva só os que estão são, leva aí do restinho, e derruba os muros. E toca fogo. Aí, segundo a história, eles jogaram sal na terra, para que a terra ficasse infrutífera. Né? Alguns, né, falam isso. Isso aí é questionável até, né? Alguns falam isso. Por que é questionável? Porque lá na escatologia a gente vai ver que Deus estava dando descanso para a terra. Né? E aí se ele jogar sal, como é que vai descansar a terra? Né? E a terra ficar infrutífera. Claro que Deus tem poder para regenerar, fazer o que ele quiser. Né? Mas assim, olhando na ótica humana, na arqueologia, aí é questionável se ele jogou sal ou não. Mas uma coisa é certa, ele tocou fogo. Só que tocando fogo vira adubo, né? Estrumo é adubo. Adubo, né? É adubo? Vira adubo, né? Tocando fogo vira adubo. Sei. Mas enfim, eles tocaram fogo, destruíram tudo, derrubaram os muros. A derrubada dos muros é dizer assim, vencemos. Derrubada dos muros. Certo? Vencemos. Quando derruba o muro, tipo assim, pronto, terminou. Porque o muro era sinônimo de segurança. Se passasse pelos muros,
era sinônimo de fragilidade, insegurança. E quando derruba o muro, é dizendo assim, perdemos. Por isso que lá com Josué, eles rodeiam a cidade de Jericó, o que é que acontece? Primeiro, cai o muro. Ou seja, perderam. Deus deu vitória antes deles entrarem, né? Antes de entrar, Deus já tinha dado vitória. Legal, viu? As coisas de Deus é muito linda, né? Muito interessante, viu? Interessante, acho demais. Aí, em torno de 586 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos por Nabucodonosor. Certo? Nesse período, irmãos, alguém pode perguntar, e aí, Jerusalém ficou totalmente deserta? Não. Ficaram lá quem? Os pobres, os doentes, os velhinhos, né? Os aleijados, o povo. Ficou lá esse povo. E Nabucodonosor deixou eles lá para quê? Com uma missão. Para que eles se tornassem avicultores. Não, avicultor não é que planta uva. Como é que é o nome? Vinhateiro. Vinhateiro. Para eles se tornar vinhateiro lá. Deixou eles lá com essa missão mesmo, para eles se tornar vinhateiro. Eles ficaram lá. Então a Jerusalém, para ver assim, isso aí, irmão, a gente vê o dedo de Deus. Que tipo assim, Deus não estava destruindo totalmente, estava só dando a lição, porque ainda ficou remanescente. E Deus usou Jeremias para dizer, vai ficar um remanescente. Legal. Só os, né? Aquele que ninguém dá nada, é ele mesmo. É ele que Deus vai usar. Né? Né? Então assim, são aqueles mesmo, aquele que ninguém acredita, que ninguém dá nada, aquele, o rejeitado, que todo mundo, isso aí, os desprezados, são eles. Eles ficaram. E ficaram trabalhando, dando produção na terra. Entendeu? Interessante. Tem, rapaz. Ouro mais. Tem. A colheita é? Vinda não, é do arrebatamento ou é o quê? É, a colheita de Deus. Legal, depois eu vou procurar para mim. Uma benção, tá, irmãos? É. Dá para entender até aqui? Dá não? Foi os fortes, os jovens, né? Mão de obra, né? A mão de obra. Foi o rei, a família, os príncipes e os súditos. Isso, subjugado. Foi. Levou o restinho que tinha, os povinhos e... Ele não matou. Ele arrancou os olhos. Ele matou os filhos. Matou os filhos, degolou os filhos, degolou. Matou a esposa, os súditos, os príncipes. Na segunda. Na terceira foi só a cidade. Na terceira. Dá até para pegar assim, né? Na terceira ele veio só destruir a cidade, só. Destruiu a cidade e deixou os pobres lá. A terceira. E teve outra coisa que ele fez que eu só vou contar quando a gente vai lá em Daniel. Não perca, outras coisas assim. Essa é que foi assim o que ele falhou, foi a falha dele, sabe? Foi onde ele mexeu com quem não devia. Foi nessa terceira vez aqui, ele deu um tiro no pé. Se ele tivesse feito tudo menos isso, eu acho que Deus teria tomado outras atitudes, mas só que ele fez isso. Eu vou contar lá em Daniel. Aí quando ele fez, aí tchau. Aí foi assim, acabou-se. Então, entendeu? Vocês vão entender lá na frente. Me lembre lá quando chegar lá. Eu vou contar, mas vocês me lembram, tá bom? É um segredinho que vou contar só quando chegar em Daniel. Aí, aqui a cidade ficou completamente destruída ou não? Alguém, né? Ficou totalmente deserta ou não? Não, ficou remanescente. Lembre do remanescente.
Remanescente. O que é que nos lembra quando fala em remanescente? Né? Lá nas cartas paulinas, que vamos ver lá na frente também nas cartas paulinas, fala do remanescente. Tremendo, viu? Fique ligado. Explicar é o que resistiu. Hã? Soletrar é? Não. Exato, é o que eu vou falar agora. Remanescente é aquele que ficou para ainda como resistir, como resistência. O que ficou, tipo assim, devastou tudo, mas sobrou um pouquinho. Esse pouquinho vai gerar tudo. É o remanescente. É o que resistiu. Veio assim uma devastação grande, mas esse estava lá na devastação, mas ele resistiu. Não é um que veio de fora, ele já estava lá, ele suportou tudo. Né? Sim. O remanescente é o que ficou. É o que ficou, mas ele resistiu. É o que resistiu, ficou lá. Acabou com tudo e ele ficou. Esse é o remanescente. Aí ele começa a dar crescimento de novo. Né? E lá nas cartas paulinas nós vamos ver isso com mais força, assim. É porque o remanescente, assim, no contexto bíblico, ele vai ter várias aplicações. Nesse caso aqui é no histórico, né? Aí nós vamos ter outro período de remanescente no período da igreja primitiva. Aí temos outro período de remanescente no período que nós chamamos de dispensacionalista. Aí teremos outro período de remanescente lá na grande tribulação. Entendeu? Mas tem muita coisa para ver na frente, exato. Essa é só no histórico. Vamos ver ainda. Tem muita coisa aí pela frente aí. É diferente assim um pouquinho, mas é o mesmo sentido. O sentido de que resistiu, aguentou, veio baque, veio luta, veio perseguição, mas ele sustentou, ficou firme. E aí depois... A raiz está firmada, tá funda. Aí quando passou tudo que acalmou, aí ele vai dar continuidade da vida. Entendeu? É bênção, né? Agora vamos para o contexto espiritual. No contexto espiritual, Jeremias nasceu nos últimos anos do reinado de Manassés, quando esse rei procurou inutilmente reformar a nação que levara à idolatria, derramamento de sangue e corrupção moral. Então, assim, o rei Manassés, os irmãos devem saber, né, que o rei Manassés, ele não foi um bom rei, ele foi um péssimo rei. Dos piores, que ele não fez questão de seguir as ordenanças e os princípios instaurados pelo reinado de Davi. A base deles era sempre o reinado de Davi, sabe? A base deles era o reinado de Davi. Era tipo o reinado referencial, era de Davi. Era, ele, a Moloque, exatamente. Ele aderiu toda a prática de idolatria. Deus, vai entender, né? Deus é Deus. Já pensou se Deus pensasse igual o ser humano, hein? Acho que nem nós escapávamos. Não era? No final do... o irmão Pedro. O irmão Pedro ficou indignado agora. Mas isso mesmo, é só a gente lembrar que da mesma forma Deus esteve com a gente. É só isso, só lembrar. Do mesmo jeitinho Deus teve misericórdia de mim. Se Deus... Rapaz, ai de mim se Deus não tivesse tido misericórdia de mim. Né? É só se lembrar disso. Aí a gente nunca mais vai pensar assim, como é que Deus perdoa um negócio desse, rapaz? Como é que Deus...
Sermão da Montanha. Você vê que lá, Filho de Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Então vamos aqui. Josias subiu ao trono com 8 anos. Foi o começo de um glorioso período de reforma, reavivamento e expansão política para Judá. Ou seja, aqui mostra que Deus tinha uma causa urgente a ser executada, de modo que permitiu que uma criança subisse ao trono para poder restaurar tudo. Tá vendo, né? Tem até aqui a tabelinha aqui, ó. Nesse gráfico, que está bem miudinho aqui. Deixa eu ver. Essa ordem aqui, ela não está muito assim, conforme os fatos, tá? Essa ordem. Ela está um pouco assim misturada, porque ela está indo pelos profetas. Mas você vai ver aqui Manassés reinando em Judá. E foi até um ponto que eu tinha pulado, né? Que eu ia passar isso aqui também. Eu pulei lá naquele começo que a gente falou dos profetas. Eu ia falar isso aqui. Ainda bem que o irmão perguntou. Mas aqui tem muitos nomes, né? Pra gente ver. Tem muitos nomes. Mas se a gente for olhar, Zedequias. Se a gente for olhar, só no Reino do Sul tivemos quantos reis? Vamos contar aqui os reis. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias, né? Tem aqui só no Reino do Sul. Eu fui só lendo. Vocês contaram? Não? Eu fui só lendo. Não contei. Deixa eu contar aqui rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 20, né? Então temos aí 20 reis. Lembre-se que esses reis é a partir do reino dividido, tá? Reino dividido, tivemos aí 20 reis, certo? Que é quando realmente dá para contar, porque antes era o Reino Unido. Unido era um rei para os dois, né? Que não existia dois, era só um. Aí quando dividiu, aí ficou, para cá, para lá. Então no Reino do Sul tivemos aí 20 reis, né? Vou botar aqui. Pode apagar aqui já? Vamos aqui. Agora vamos para o norte. 19? Obrigado. Aqui, ó. Norte. Né? Isso já no reino dividido, tá? Lembre-se disso, reino dividido. Aí, vamos observar o ministério profético aqui de Jeremias. Ele profetizou durante o reinado de quem? Pegou ali de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Muito, né? É longo. O ministério profético dele é longo, viu? É grande.
Alguns dizem que foi de 4. Só do sul. É. Exatamente. Aí tem o do norte também, né? Que ele foi nos dois. É muita gente, vai dar um bocado de rei. Mas claro que não é seguido, né? Assim, é simultâneo. Profetizando aqui e profetizando lá, no mesmo tempo. Então o profeta Jeremias, ele profetizou no reinado do sul e reinado do norte e seguiu, como ele fala aqui, desde Josias até Zedequias. Ou seja, ele passou o período inteiro realmente antes do cativeiro e depois do cativeiro, né? Só que assim, alguns dizem que ele não foi até depois do cativeiro, porque aí daria mais de 70 anos. Então foi entre 40 a 60. Então assim, não foi até depois do cativeiro, né? Pai do Senhor, a mina teve que sair. Aí, como ele ficou durante esses reinados de Josias, aqui estendendo até Zedequias, ele foi também contemporâneo de outros profetas. Por exemplo, ele mostra aqui de Ezequiel, Abacuque, Sofonias. Ele foi contemporâneo, então ele profetizou simultaneamente com esses outros, tá? Os irmãos me situam no horário, por favor, que eu olho para ali, mas ali tá... 44 já? 4, 44 ou 3? Já? Meu Deus. Então até aqui tá tranquilo, irmãos? Alguma observação para fazer? Tá bom? Tá? Amém. Que benção, né? Então, no período profético de Jeremias, eu posso aqui incrementar com Lamentações, para que a gente possa incutir um no outro, que a mensagem de Jeremias não era aquela mensagem de que você tivesse pena dele, mas era a mensagem de reflexão, para que o povo refletisse o caminho que estava seguindo e aonde ia parar, já sabendo o fim. Então, o choro de Jeremias, o que ele era conhecido como o profeta chorão, o choro de Jeremias era em razão da situação precária do povo, o destino do povo. O povo estava indo para o pior. Já pensou? O povo de Deus, que Deus com tanto amor, tanto carinho, tirou do Egito, conduziu no deserto, guardou, protegeu, conservou, deu tudo e fez com que eles entrassem na terra prometida, agora estivessem sendo perseguidos, mortos e levados cativos. Né? Não dá assim para chorar? Você vê assim, poxa, que fim levou o povo de Deus? Entendeu? Só que aí, alguns também vão puxar para a questão do motivo do cativeiro ser porque o povo não estava mais respeitando as leis divinas. E uma delas, lá dos mandamentos, o sábado.